respeitosamente aos convidados que coloquem os escutadores na posição correta. Mais informo que a transmissão simultânea em língua inglesa pode carregar no botão canal 1 e em língua portuguesa e tetum pode carregar no botão canal 2. Obrigada.
também na ocasião da visita oficial da Sua Excelência, o Primeiro-Ministro da Austrália, Anthony Albanese, a Timor-Leste. Senhores convidados, peço-vos para se erguerem. Estão neste momento a chegar à sala do plenário a Presidente do Parlamento Nacional, Deputada Maria Fernanda Lai, e o Primeiro-Ministro da Austrália, Anthony Albanese. Continuemos em pé para entoar o hino nacional da Austrália e o hino nacional da República Democrática de Timor-Leste. Australians, all let us rejoice, for we are one and free. We've golden soil and wealth foretold. Our home is God by sea. Our
Senhores convidados e ilustres deputados, solicito-vos para se acomodarem. A Presidente do Parlamento Nacional declara aberta a sessão de plenária. Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro da Austrália, Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro da República Democrática de Timor-Leste, Senhor Presidente do Tribunal de Recurso, Sua Excelência, Senhores Vices-Primeiros Ministros, distintos deputados, altas entidades do Estado aqui presentes, corpo diplomático, representantes das Nações Unidas, distintos membros, distintos convidados, senhoras e senhores, declaro aberta a sessão de hoje, que é a sessão solene para a recepção de Sua Excelência o Primeiro-Ministro da Austrália. Mais uma vez, muito boa tarde. Inicio a sessão de hoje dando a palavra aos representantes das bancadas parlamentares da seguinte ordem. Inicio com a bancada do CNRD. Distinta deputada Maria Fernanda Lai, Presidente do Parlamento Nacional, Excelentíssimo Sr. António Albanese, Primeiro-Ministro da Austrália, Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro da República Democrática de Timor-Leste, Meritíssimo Juiz-Presidente do Tribunal de Recursos, Sr. Afonso Carmona, Suas Excelências Vice-Primeiro-Ministro e ilustres membros do Governo do Nono Governo Constitucional, distintas deputadas e deputados, Excelências representantes do Corpo Diplomático de Timor-Leste, Excelências Senhor Comandante-Geral Falentile Forças de Defesa de Timor-Leste, Excelências Senhor Comissário-Geral da Polícia Nacional de Timor-Leste, altas entidades do Estado aqui presentes, caros convidados, Excelências. É uma grande honra, estamos todos aqui hoje reunidos, comungando do sentimento de amizade fraterna, e a bancada do CNRT gostaria de dar as boas-vindas ao Vossa Excelência, o Primeiro-Ministro da Austrália, Sr. António Albanese, e todos os distintos membros da sua delegação, a nossa honorável Casa dos Representantes do Povo de Timor-Leste. Apreciamos muito a sua visita sincera. A presença de Vossa Excelência aqui reafirma os laços históricos profundos entre os nossos dois países. Fizemos uma viagem em conjunto que todos conhecemos desde os tempos críticos da luta de Timor-Leste pela independência e principalmente na situação difícil que enfrentamos em 1999 até o resultado histórico do estabelecimento da fronteira marítima permanente. Por toda essa ajuda, partilhamos o nosso agradecimento profundo por todo o apoio do Estado e do povo australiano a Timor-Leste. Excelência, Sr. António Albanese, esperamos que nesta vossa visita a Timor-Leste fiquem impressionados com o espírito de desenvolvimento que é verdadeiramente evidente no nosso país hoje em dia. Esta visita permitir-vos a observar diretamente
como é a visão do novo governo constitucional e o trabalho empenhado do nosso povo no esforço de melhorar o bem-estar, não apenas para as estatísticas, mas para reforçar a dignidade e garantir um melhor futuro para cada cidadão timorense. Estamos confiantes em que a Austrália, enquanto país desenvolvido no nosso vizinho, continua a mostrar o seu compromisso, apoio e cooperação em diversas áreas do desenvolvimento em Timor-Leste, incluindo a educação, agricultura e formação de recursos humanos através do ensino vocacional, e que continua a dar oportunidades aos nossos jovens para irem estudar e arranjar empregos na Austrália. Em relação à mobilidade de trabalhadores para a Austrália, a cooperação bilateral comprometeu-se a aumentar a quota de trabalhadores timorenses. De acordo com os dados do Pacific Australian Labour Mobility, Timor-Leste já é um dos países que enviam mais trabalhadores. E a verdade é que, recentemente, a representante especial da Austrália para o Greater Sunrise, senhora Catarina Copper, teve uma reunião com o primeiro Nana Guzmão em Dili para avançar a discussão sobre o desenvolvimento do campo de gás. 2. Solicitamos que a Austrália apoie a vinda da pipeline para Timor-Leste. A bancada CNRT compreende que a vinda do gasoduto para o Costa Sul de Timor-Leste é a nossa prioridade nacional para impulsionar o crescimento econômico e desenvolver a soberania energética. O estudo conceito independente realizado pela Wood Group já avaliou a viabilidade técnica e econômica desta opção, e as discussões atuais estão concentradas em alinhar os aspectos comerciais e legais para maximizar os benefícios para o povo de Timor-Leste. Solicitamos ao governo australiano que acelere esses processos de negociação jurídica e comercial. 3. Nós temos confiança em que este compromisso de parceria seja baseado na transparência e no respeito mútuo. O nosso foco principal é em assegurar que haja rapidamente acordo sobre um conceito de desenvolvimento único para o projeto Greater Sunrise, que dará suporte ao projeto Timor LNG ainda este ano. Concluindo, a bancada do CNRT, enquanto partido com a maioria no governo, declara que Timor-Leste, com orgulho, irá continuar a manter-se erguida ao lado da Austrália, nosso vizinho próximo, que continuará a ser um parceiro estratégico. Por isso, confiamos que, através do diálogo construtivo e da confiança mútua, o desenvolvimento do Greater Sunrise poderá ser realizado brevemente para a prosperidade das gerações futuras dos nossos dois países. A terminar, a bancada do CNRT deseja a Vossa Excelência e a toda a sua delegação uma estadia memorável em Timor-Leste, rica em intercâmbios produtivos e marcada pela hospitalidade do nosso povo. Muito obrigado, Firan Lavoy.
De seguida, dou a palavra à bancada do PD. Excelentíssima Presidente do Parlamento Nacional, distinta deputada Fernando Lai, Vossa Excelência Primeiro-Ministro da Austrália, Sr. Anthony Albanese, Vossa Excelência Primeiro-Ministro da República Democrática de Timor-Leste, Momboto Kariala Xanana Guzmão, Vossa Excelência Presidente do Tribunal de Recurso, Sr. Dr. Afonso Carmona, colegas, distintos deputados e distintas deputadas, Excelências Vice-Primeiros-Ministros, membro do 9º Governo Constitucional, membros do Corpo Diplomático e todo o nosso amado povo de Timor-Leste. Carmete-no com Racican, no Hari, nação não se base. Segurar bem a independência e construir a nação a partir da base. Gostaríamos de começar por, em nome do Partido Democrático, dar as boas-vindas a Vossa Excelência Primeiro-Ministro da Austrália, Sr. Anthony Albanese, aqui ao Parlamento Nacional, Casa Magna da Democracia de Timor-Leste. A bancada do Partido Democrático tem o maior prazer de receber Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, nesta plenária solene, para partilhar a sua valiosa visão sobre a diplomacia parlamentar e as relações bilaterais entre Timor-Leste e Austrália. Porque a geografia colocou Timor-Leste e Austrália como países vizinhos, separados apenas pelo Mar de Timor. E por esta razão, apoiamos-nos como amigos com um vasto reservatório de respeito, uma amizade sólida e uma solidariedade infinita entre os timorenses e os australianos. Os factos históricos mostram-nos como a nossa amizade e solidariedade foram demonstradas na Segunda Guerra Mundial, entre 1942 e 1945. A guerra brutal entre os militares australianos e japoneses sacrificou também a vida de mais de 50.000 timorenses. Isto porque os timorenses se entregaram ao esforço conjunto com os australianos no campo de batalha, recolhendo informações sobre as posições do inimigo, servindo de guias aos guerrilheiros australianos para atacar os japoneses, transportando comida e material de guerra para as tropas da linha de fronteira e ajudando a evacuação para o lugar seguro de militares feridos ou mortos. Excelências, hoje, Timor-Leste é um país soberano que recentemente celebrou as bodas de ouro da independência, depois de os fundadores da nação terem proclamado a independência de Timor-Leste em 28 de novembro de 1975. Infelizmente, após a proclamação da independência, o nosso povo enfrentou mais uma guerra brutal durante 24 anos, combatendo a ocupação que causou a morte de mais de 300.000 timorenses. Ainda assim, com determinação total e autoconfiança, os timorenses caminharam para a votação no referendo em 1999 para restaurar a independência de Timor-Leste através dos votos de maioria que rejeitou a autonomia. De facto, o processo de restauração da independência de Timor-Leste não era algo fácil para os timorenses realizarem sozinhos. Por isso, o nosso povo solicitou o apoio da comunidade internacional para assegurar o nascimento do nosso país no século XX. Felizmente, os amigos australianos responderam rapidamente enviando mais de 11.000 militares através da missão da Interfed, preservando os laços da amizade e em memória dos sacrifícios enfrentados em conjuntos pelos timorenses e pelos australianos durante o conflito brutal em Timor-Leste na Segunda Guerra Mundial. Assim, a bancada do Partido Democrático gostaria de dizer: honra e glória, a amizade e a solidariedade do governo e do povo australiano no processo de restauração da independência de Timor-Leste. Além disso,
A bancada do Partido Democrático também reconhece que, depois da restauração da independência, o governo da Austrália tornou-se no maior parceiro de Timor-Leste no processo da construção do Estado e no desenvolvimento nacional. Desde o início da restauração da independência até hoje, a Austrália tem sido um parceiro bilateral generoso, ativamente participando no desenvolvimento dos setores da educação, defesa e segurança, agricultura, saúde e infraestruturas, ajudando a estabelecer a resiliência econômica e financeira deste jovem país. Excelências, geograficamente, Timor-Leste e a Austrália estão situados como países vizinhos que têm interesses comuns que exigem esforços mútuos de facilitação e acomodação em questões diversas que têm de ser solucionados em conjunto para o bem-estar dos dois povos e dos dois Estados. Os factos políticos e jurídicos mostram que Timor-Leste e a Austrália já procederam à demarcação da fronteira marítima permanente, conforme os interesses dos dois países e com base nos princípios legais consagrados na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito Marítimo, ou UNCLOS. Assim, Timor-Leste usufrui plenamente da sua soberania nacional e integridade territorial, enquanto nação independente reconhecidas pelos países vizinhos e pelos outros países na região e no mundo. O acordo de delimitação da fronteira marítima permanente, assinado entre Timor-Leste e a Austrália em março de 2018, constitui um ato histórico que cumpriu o espírito da amizade entre os povos das nossas duas nações, no respeito pela ordem internacional e com base nas regras e normas aplicáveis. Excelências, aproveitando esta oportunidade, a bancada do Partido Democrático gostaria de transmitir também a Vossa Excelência, Senhor Primeiro-Ministro da Austrália, que o governo da coligação do PD e CNRT, liderado pelo primeiro-ministro Maumbot Karala Xanana Guzmão, tem como parte do seu programa político a construção de um centro petrolífero na Costa Sul, que denominamos Projeto Tassimane. Este projeto Tassimane inclui o plano de Timor-Leste para trazer a pipeline para o nosso país, construir uma refinaria de petróleo, indústria petroquímica, uma base logística para a indústria, uma central de gás natural liquefeito, instalações e operação upstream e uma autoestrada. O governo da coligação do PD-CNRT acredita que o projeto Tassimane fará parte dos alicerces da diversificação econômica de Timor-Leste, porque permitirá desenvolver também outros setores de indústrias estratégicas como a fabricação, a agricultura, a pesca, a pecuária, o turismo e outros. Infelizmente, o plano de desenvolvimento do gás natural de Greater Sunrise continua a ser um assunto pendente, ainda sem certeza de uma solução entre os governos de Timor-Leste e da Austrália e a companhia petrolífera. Ainda assim, a bancada do Partido Democrático acredita que o governo da Austrália, sob a liderança da Vossa Excelência, Senhor Primeiro-Ministro Anthony Albanese, formalmente não dificultará a concretização da vontade do povo de Timor-Leste de desenvolver o gás natural do campo Greater Sunrise e de trazer a pipeline para a costa sul de Timor-Leste. Além da questão de Greater Sunrise, a bancada do Partido Democrático também gostaria de sublinhar a esperança de que Timor-Leste e a Austrália possam reforçar mais a cooperação bilateral nas áreas da segurança e defesa, garantindo a segurança no investimento petrolífero no mar, incluindo o Bayu-Undan, o Greater Sunrise e outros bens como dos outros recursos marítimos e a liberdade da navegação internacional. Isto porque Timor-Leste, sendo um país pequeno e pobre, ainda não tem os meios para garantir a segurança desses interesses nacionais, regionais e internacionais. A
A bancada do Partido Democrático tem confiança que o sucesso no desenvolvimento de Timor-Leste contará também com o apoio da Austrália, que tem sido incontável desde o início, como esperamos que continue a ser no presente e no futuro. Porque fazemos parte da mesma região, partilhamos o mesmo futuro e interesses comuns e queremos que os povos dos nossos dois países tenham vidas prósperas, civilizadas e pacíficas. A nossa amizade juntou-nos na luta da batalha pela sobrevivência na Segunda Guerra Mundial. Podemos estar juntos também no futuro, na luta pela libertação dos timorenses da pobreza. A finalizar, gostaríamos de agradecer a Vossa Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, a sua disponibilidade para partilhar o seu pensamento estratégico e ouvir as nossas perspectivas políticas enquanto representantes do povo nesta Casa Magna. Desejamos-lhe uma boa viagem do regresso em segurança. Deus lhe acompanhe. Muito obrigado, Presidente. De seguida, dou a palavra à bancada da Fretilin. Your Excellency, the Prime Minister of Australia, Mr. Anthony Albanese, and distinguished delegation, Madam President of the National Parliament, Mr. Prime Minister of Timor-Leste, distinguished members of Parliament, members of government, representatives of the Diplomatic Corps, Chief of General Staff of FFTTL, General Commissioner of PNTL, Puiberes and Malberes, Excellencies. Fretilin joins today with a strong sense of institutional responsibility, democratic respect, and political accountability in the official reception of His Excellency the Prime Minister of Australia, Mr. Anthony Albanese, who honors this Parliament with his presence. This session is not merely ceremonial. It represents an affirmation of political dialogue, mutual respect between sovereign states, and the central role of democratic institutions in shaping international relations grounded in principles, values, and broad political inclusion, particularly in a rapidly changing world. The visit of Your Excellency carries special political and strategic significance. It takes place in a regional and international context marked by uncertainty, geopolitical tensions, armed conflicts and genocides, economic instability, and the growing impacts of climate change. In this context, the presence of the Australian Prime Minister in Timor-Leste sends a clear message of commitment to regional cooperation, stability, and responsible partnership. Fretilin recognizes that Australia is a country whose leadership carefully weighs external engagements. The decision to undertake this visit therefore signals the importance attributed to the bilateral relationship with Timor-Leste and constitutes a gesture of respect for our sovereignty, our people, and our democratic institutions. We also acknowledge Prime Minister Albanese's long-standing and consistent support for the self-determination of the Timorese people at critical moments of our history. This record remains a relevant foundation for trust between our two nations, grounded in historical recognition and respect for Timor-Leste's dignity as an independent state. Excellencies, Timor-Leste and Australia are neighboring countries. Beyond geography, we share a complex history shaped by challenges, responsibilities, and learning processes. Proximity imposes a duty of permanent dialogue, mutual understanding, and constructive cooperation based on sovereign equality. Relations between neighbors require political maturity, the courage to address sensitive issues openly, and a forward-looking vision committed to balanced, fair, and sustainable solutions. In an era marked by climate vulnerability, transnational crime, and geopolitical and economic tensions, no country can face these challenges alone. They demand coordination, regional solidarity, and shared strategic responsibility. In this context, Fretilin maintains that the strengthening of bilateral relations must remain anchored in non-negotiable principles: mutual respect, transparency, reciprocal benefit, sovereign equality, and commitment to peace and sustainable development. Your Excellency Albanese, Fretilin recognizes the role of Australia as one of Timor-Leste's principal development partners since the restoration of independence.
Australian support has contributed meaningfully to institutional consolidation, human development, capacity building, and the foundations of a democratic state governed by the rule of law. This contribution deserves acknowledgement. We also recall the energy relationship between our countries and the decisive milestone represented by the agreement achieved between the first constitutional government led by Fretilin and the Australian government on the development of the Bayu-Undan oil field. For Timor-Leste, this agreement secured essential revenues for national reconstruction, enabled the creation of the Petroleum Fund, and supported strategic investments. For Australia, Bayu-Undan contributed to energy security, economic stability, and strengthened bilateral cooperation. This experience demonstrates that, when guided by political dialogue and balanced solutions, cooperation can deliver lasting benefits to both countries, and it should serve as a reference for resolving the Greater Sunrise dossier, showing that it is possible to respect Timor-Leste's sovereignty while ensuring shared strategic advantages. It is important to recall that, as early as January 2006, following the signing of the CMETS agreement, the Prime Minister of the first constitutional government of Timor-Leste made clear about the commitment to processing Greater Sunrise resources in Timor-Leste. This was then and continues to be the position of Fretilin and its leadership. We have seen a systematic pursuit of a solution, and it is our hope that a resolution may be reached as swiftly as possible. Bilateral cooperation must continue to evolve toward a more strategic phase focused on sustainable outcomes, economic diversification, decent employment, effective technology transfer, and respect for Timor-Leste's sovereign priorities. As the largest opposition force, Fretilin reaffirms that national interests transcend political differences. On strategic and long-term matters such as Greater Sunrise, our position remains responsible, constructive, and guided solely by the interests and legitimate expectations of the Timorese people. Fretilin also stresses that cooperation should translate into measurable impacts in health, education, vocational training, youth, and productive sectors, while addressing emerging threats such as transnational crime through strong regional cooperation and respect for the rule of law. Prime Minister Albanese, internal stability, good governance, transparency, and accountability are essential for any solid partnership. Strong institutions serve both our people and our international partners. Your visit is brief, but its political significance is considerable. It offers an opportunity to renew commitments and project our bilateral relationship into a more mature, strategic, and results-oriented phase. Fretilin reaffirms its readiness to contribute to the strengthening of relations between Timor-Leste and Australia based on national interest, democratic values, and respect for sovereignty. Prime Minister Albanese, welcome to the Democratic Republic of Timor-Leste, and may your stay in our country be harmonious and fruitful. Thank you very much. Hamutu Kitabele, a luta continua. De seguida, dou a palavra à bancada do Kuntu. Muito obrigado pelo tempo. Saúda a senhora distinta deputada Fernanda Lai, presidente do Parlamento Nacional. Excelentíssimo Sr. Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália. Excelentíssimo Sr. Primeiro-ministro do 9º Governo Constitucional, comandante em chefe das Falentil, Mambot Kairala Sanana Guzmão. Saúdo comandante FFDTL, saúdo comandante PNTL. Meritíssimo juiz Afonso Carmona, presidente do Tribunal de Recurso. Excelentíssimos senhores vice-primeiro-ministro e ilustres os membros do governo timorense. Excelentíssimos senhoras embaixadoras e embaixadores e a todos os corpos diplomáticos acreditados em Timor-Leste. Honoráveis distintos deputadas e deputados, senhoras e senhores, boa tarde a todos. Em nome da bancada do Partido Kuntu e do povo de Timor-Leste, quero expressar as nossas boas-vindas ao Sr. Primeiro-Ministro e à sua delegação por ocasião desta visita do Estado australiano ao nosso país.
Desde a independência de Timor-Leste, em 2002, dois primeiros ministros australianos, o legendário Sr. John Howard, através de delegação, e o Sr. Scott Morrison, realizaram visitas especiais. A sua visita representa a terceira visita oficial de um chefe de Estado australiano. Esta visita demonstra ao povo timorense o forte compromisso da Austrália com Timor-Leste, os fortes laços bilaterais e o contínuo diálogo do alto nível entre os dois países. É com grande satisfação que aqui vos recebemos por inúmeras razões. Em primeiro lugar, porque a Austrália desempenha um papel notável e extraordinário como um principal arquiteta, não só da independência de Timor-Leste, mas também como líder nos esforços de muitos países asiáticos para alcançar a sua independência econômica e, simultaneamente, manter relações harmoniosas com as grandes tradições do mundo livre. A democracia liberal, estável e funcional da Austrália, com fortes direitos políticos, liberdades civis e uma economia robusta, serve de inspiração e guia para o desenvolvimento social, político e econômico do nosso país. A relação entre Timor-Leste e a Austrália é crucial devido à geografia partilhada, às fortes parcerias em matéria de segurança e desenvolvimento, à solidariedade histórica com a Austrália ao liderar o apoio à independência de Timor-Leste desde ano 1999, aos interesses estratégicos comuns na estabilidade regional, especialmente no que diz respeito à nossa entrada na ASEAN e ao desenvolvimento de recursos como o projeto Greater Sunrise e aos importantes laços interpessoais, tornando a estabilidade de Timor-Leste essencial para a própria segurança e prosperidade de ambos na região Indo-Pacífica. A Austrália tem estado na vanguarda do apoio internacional de Timor-Leste desde a independência em 2002 e continua a ser o maior parceiro de desenvolvimento do país, com um montante estimado em mais de 1,1 bilhões de dólares em ajuda ao desenvolvimento desde o ano de 1999. Esta ajuda foi direcionada para apoiar a recuperação e a estabilidade do país através das áreas da saúde, educação, governação e infraestruturas. Senhor Primeiro-Ministro, os nossos países não são meramente vizinhos amigáveis. Somos duas nações unidas por uma história de amizade e fraternidade, seladas por laços de patriotismo que transcendem as relações bilaterais desde a Segunda Guerra Mundial. A sabedoria ancestral enfatiza que o valor de uma amizade é muitas vezes comprovado pela sua história e durabilidade. A história da amizade entre essas duas nações certamente perdurou. Seja bem-vindo a Timor-Leste, Senhor Primeiro-Ministro. É uma grande honra tê-lo aqui neste Parlamento Nacional, a casa do povo timorense. Deus abençoe a Austrália e Deus abençoe Timor-Leste. Bem-aja e muitíssimo obrigado. De seguida, dou a palavra à bancada do PLP.
Sua Excelência, Senhor Primeiro-Ministro da Austrália, Anthony Albanese, Senhora Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, Excelentíssimo Primeiro-Ministro de Timor-Leste, Senhor Kairala Xanana Guzmão, membros do Governo, membros do Parlamento Nacional, meritíssimos juízes do Tribunal, ilustres convidados, senhoras e senhores. É uma honra profunda para mim endereçar este discurso em nome do Partido de Libertação Popular e dar-lhe as boas-vindas ao nosso Parlamento Nacional da 6ª Legislatura. Esta é a primeira visita como Primeiro-Ministro da Austrália, mas não é a primeira visita a Timor-Leste, pois em 2019 participou na celebração do 20º aniversário do referendo. A sua presença é um testemunho da amizade entre Timor-Leste e a Austrália, uma amizade nascida da solidariedade, temperada pela adversidade e renovada com esperança. Senhor Primeiro-Ministro, nunca esqueceremos o apoio da Austrália durante a nossa luta pela independência. A sua solidariedade firme e determinado, mesmo quando exercia funções como líder da oposição, a sua voz influenciou significativamente e a solidariedade com o povo timorense nos momentos de escuridão valeu muito. Muitas famílias timorenses encontraram refúgio na Austrália nos nossos momentos mais difíceis. Essa generosidade mudou vidas e reforçou a nossa determinação. Por isso, permanecemos profundamente gratos. A nossa parceria tem produzido progressos reais. As bolsas de estudo australianas abriram portas para os nossos jovens, dotando-os de competências essenciais ao futuro da nação. O fruto destes apoios contribuiu significativamente para a transformação da vida dos nossos jovens, que são o futuro do país. Pedimos respeitosamente que estas sejam ampliadas, sobretudo em áreas críticas que o país precisa. Através dos programas de timorenses obtiveram rendimentos, experiências e novas competências que fortaleceram as famílias e as comunidades. O apoio da Austrália foi igualmente decisivo quando Timor-Leste se tornou o 11º membro da ASEAN em outubro de 2025, um marco que aprofunda os nossos laços regionais. Estamos gratos pelo apoio da Austrália a iniciativas de proteção social, como o programa Bolsa da Mãe Nova Geração, implementado pelo 8º Governo Constitucional. Embora tenha sido interrompido nos últimos anos, se tivesse prosseguido sem interrupções, em 2025 já teria abrangido todos os municípios, alcançando dezenas de milhares de mães e crianças, reduzindo a pobreza e a malnutrição no país e no combate à pobreza multidimensional que o país enfrenta. Estamos igualmente gratos pelo apoio aos programas de igualdade de gênero e inclusão social, desenvolvimento econômico e infraestruturas, educação e saúde, a governação e segurança, entre outros. No domínio da energia e de desenvolvimento, reconhecemos as negociações em curso sobre o projeto Greater Sunrise. Este projeto é central para o nosso futuro econômico e confiamos que as discussões sejam conduzidas de forma justa e respeito mútuo. Os benefícios dos recursos naturais devem ser partilhados de forma a sustentar a economia e melhorar a vida dos nossos cidadãos por muitas gerações. Excelência, a vossa personalidade de manter interesses a longo prazo com a Timor-Leste já provou desde exerceu funções como líder da oposição. Lançou críticas abertas contra o seu próprio governo sobre a violação dos direitos humanos contra o povo timorense. Sua dignidade e integridade como um líder é fundamental. E também como um amigo de confiança que caminhou conosco nos momentos difíceis. É com este espírito que devemos valorizar e no qual desejamos reforçar a nossa cooperação bilateral para o desenvolvimento dos conhecimentos, da tecnologia e da cooperação econômica.
Ao olharmos para o futuro, necessitamos de reforçar a cooperação bilateral e apoio contínuo aos programas existentes, incluindo os intercâmbios deste Parlamento Nacional com o Parliament of the Commonwealth of Australia. Senhor Primeiro-Ministro, a sua visita hoje reafirma os laços de solidariedade entre Timor-Leste e a Austrália, que estes continuem a caminhar juntos como parceiros e como verdadeiros amigos. Ao concluir, com grande honra, gostaria de endereçar a mensagem do presidente do partido, General Taur Matanrua, os seus melhores cumprimentos e alta estima e desejo-lhes muitos sucessos na sua governação. Muito obrigada. Convidamos com muito respeito Sua Excelência, Presidente do Parlamento Nacional, Deputada Maria Fernanda Lai, para proferir o seu discurso. Sua Excelência, o Senhor Primeiro-Ministro da Austrália, Sua Excelência, o Primeiro-Ministro da República Democrática de Timor-Leste, Sua Excelência, o Presidente do Tribunal de Recurso, Senhores Vice-Primeiros-Ministros, distintos deputados, membros do 9º Governo Constitucional, Senhor, Sua Excelência, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Corpo Diplomático, representante das Nações Unidas e Suas Excelências altas entidades do Estado aqui presentes, distintos convidados, senhoras e senhores. Em nome do Parlamento Nacional de Timor-Leste, dou as boas-vindas ao excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro Anthony Albanese. Senhor Primeiro-Ministro, a sua visita, há muito desejada, representa primeiro um gesto de amizade entre nações vizinhas, mas representa também o reconhecimento de uma história partilhada de interesses comuns. A relação entre Timor-Leste e a Austrália tem raízes profundas e históricas. Não nos esquecemos que em 1975, quando o nosso povo enfrentou uma das suas horas mais difíceis, foram muitas as famílias australianas que abriram os seus corações e as suas portas para acolher os nossos refugiados. Essa generosidade da população australiana permanece para sempre gravada na nossa memória. Já ao nível da cooperação bilateral entre os nossos países, temos também dados concretos de sucessos e motivos de agradecimento. O Programa de Trabalhadores Sazonais tem proporcionado a milhares de timorenses não apenas uma oportunidade econômica, mas também a construção de amizade entre os nossos povos. O Programa de Bolsas de Estudo tem permitido centenas de jovens aceder ao ensino superior australiano e esses bolseiros e estudantes, muitos em posições de responsabilidade hoje. São ligações de entendimento e afeto entre os nossos países. A recente adesão de Timor-Leste à ASEAN, que para nós representa um marco histórico, é também oportunidade para reconhecer o apoio firme que a Austrália nos prestou ao longo desse processo. Esse gesto de solidariedade regional contribuiu decisivamente para que pudéssemos tomar o nosso lugar na família do Sudoeste Asiático. E também aqui não esquecemos a contribuição da Austrália e o seu apoio.
Agora, na fase de pós-adesão, os desafios multiplicam-se e a implementação das obrigações decorrentes da nossa integração na ASEAN exige uma capacitação técnica ainda mais robusta, razão pela qual, neste contexto, a cooperação australiana na formação de técnicos especializados, na transferência de conhecimentos e no reforço das nossas capacidades institucionais se torna essencial. Acreditamos numa parceria profunda, baseada no respeito mútuo e na compreensão de que o desenvolvimento de Timor-Leste contribui para a estabilidade de toda a região. E as áreas da cooperação são vastas: infraestruturas, gestão de recursos naturais, educação, saúde e governação, só para dar alguns exemplos. Em todas estas dimensões, há espaço para aprofundar a nossa colaboração na lógica de parceria genuína. Senhoras e senhores distintos convidados, como sabemos, a política externa é competência exclusiva do Governo. Para tal, ou por tal, não ouso fazer mais comentários a esse nível. No entanto, se me permitem, e para terminar, não falarei de política externa, mas de algo que nos une a todos, a história. E mais especificamente a história parlamentar. Em setembro de 1999, num momento de profunda dor, mas de grande esperança para o meu país, um jovem e corajoso deputado australiano levantou-se no seu parlamento e disse a respeito das relações da Austrália e de Timor-Leste: "In order to move forward into the future, you must have an honest appraisal on the past. That is not to blame individuals for those mistakes. We all make judgments as politicians based upon the way we see history at the time. But it does not help to pretend that errors of judgment have not been made." Senhor Primeiro-Ministro, esse jovem deputado era Vossa Excelência. Hoje, ao recebê-lo em Timor-Leste, quero agradecer a dois homens. O primeiro, ao jovem albanese de 1999, pela sua integridade em reconhecer a verdade quando ela era amarga. Segundo, ao senhor primeiro-ministro albanese, pela oportunidade de transformar de outra forma aquelas palavras em realidade. Os anseios de Timor-Leste, senhor primeiro-ministro, continuam tão simples e honestos quanto as suas palavras de outrora. Queremos respeito em vez de paternalismo. Quer as nossas relações sejam uma parceria de respeito mútuo. Queremos justiça nos recursos, que a exploração das riquezas do Mar de Timor, como o Greater Sunrise, tenha como prioridade o benefício direto do povo que as aguarda, garantindo o nosso futuro econômico. Queremos uma verdadeira parceria, que a Austrália não seja apenas uma doadora, mas uma parceria ativa na construção das infraestruturas estratégicas que consolidarão a nossa independência, pela qual tantos morreram e todos sofreram. Como o senhor primeiro-ministro disse em 1999, e eu respeito, o tempo dirá, se agiu com a rapidez necessária. Hoje a história está também nas suas mãos. Muitíssimo obrigado. Convidamos agora, com muito respeito,
Sua Excelência, o Primeiro-Ministro da Austrália, Anthony Albanese, para dirigir a mensagem ao Parlamento Nacional de Timor-Leste. Obrigado. Your Excellency Prime Minister Xanana Gusmao, Your Excellency President of the National Parliament of Timor-Leste, Maria Fernanda Ley, Ministers, Vice Ministers and Secretaries of State of the Government of Timor-Leste and members of the National Parliament, the President of the Court of Appeal and the Commander of the Armed Forces, members of the Diplomatic Corps. Butadi. Thank you for your very warm and generous welcome and for granting me and through me granting Australia the honour of addressing your Parliament, the heart of your proud democracy. Timor-Leste is truly a magnificent country and Dili is a magnificent city. Set within a landscape of such deep natural beauty and positioned on the edge of a shining sea. From this building, Timor-Leste looks out towards a horizon of opportunity, out towards Southeast Asia and the Indo-Pacific, and towards our shared place in the world. For Australia and Timor-Leste, our geography makes us neighbours. But our history and our values makes us friends. And as we look out together on the same region, we look towards a shared future, a new, deeper partnership in security, in energy and economic resilience. Our connections go back a long way. In the Second World War, Australian diggers led the Allied forces in the Battle of Timor. But it was the Timorese people who helped them to survive and to resist, guiding and sheltering Australian troops, shaping a battle plan for the unforgiving jungle and mountain terrain so alien to the Australian forces. And of course it was also the Timorese who fought, who took up arms alongside us in a nearly year-long guerrilla campaign. Australians and Timorese serving side by side with valour and with honour, standing together in the cause of peace but in the defence of their home. One Australian soldier spoke for all his brothers in his arms when he said of the Timorese, "They were so good, they risked their lives all the time for us." 50,000 Timorese would lose their lives in that conflict. Many young Australians suffered as prisoners of war, including my father figure and mentor, Tom Uren. In 1945, with victory in sight but Timor still under Japanese occupation, Australian planes dropped leaflets that carried a simple but a heartfelt message: "Your friends do not forget you." As the Prime Minister of Australia, I say to you today and to the courageous Timorese people that you represent, your Australian friends will never forget you. Honourable members, just as Australians and Timorese stood together to defend peace and sovereignty in our region in 1942, so too we came together in 1999 when your nation reflected on the question of its independence. It was Australia's proud position to support that referendum process and to help restore peace to the troubled times that followed. Australian Defence Force personnel, led so ably by Sir Peter Cosgrove, represented Australia's largest overseas military deployment since the Vietnam War. Then in 2006, Australia led the International Stabilisation Force in Timor-Leste.
Along with others, we committed to restoring and maintaining the stability of the democratic way of life Timorese people themselves had sought for so long. Standing shoulder to shoulder again with the proud people of this proud nation. I know that for many, including members here today, the events of those years are bound up with difficult memories of violence and repression. But I do not raise these struggles to emphasise the dark. Indeed, quite the opposite. Because what that history shows is that in dark times, it is our friendship and our innate respect for each other, for democracy and for sovereignty that will prevail. Indeed, history holds hard truths for all of us. We have a responsibility to acknowledge them, as I did back in 1999, and to learn from them. In the past, some actions taken by Australian governments did not honour and were not worthy of the close friendship between our nations. But it is the firm resolve of the Labor government that I lead and the Australian people that I serve that peace, mutual respect and shared prosperity continue to be the guiding principles of our shared future. It is important to shape that future with words, but also with actions. And that's why Australia strongly supported Timor-Leste's deepening engagement in this, the fastest growing region of the world in human history. When Timor-Leste became not just Asia's newest country, but the newest full member of ASEAN at the summit held in Malaysia last year. And I pay tribute to the personal leadership shown and advocacy of Prime Minister Gusmao in achieving that breakthrough for your nation. Australia will work with Timor-Leste to continue to strengthen your standing as Asia's youngest nation and as ASEAN's newest democracy. Because we know that over the years ahead, our resilience, our security, our prosperity and our destiny lies here in Southeast Asia. That's why we proudly provided funding to help realise the goal of ASEAN membership through our technical assistance and capacity building package. Today I announce we will contribute a further $8.2 million to this package, bringing total funding to $20 million. This is an investment in Timor-Leste's place in the Southeast Asian community of nations, furthering friendships, deepening dialogue and advancing shared interests, all while ensuring Timor-Leste's autonomy and your economic advancement. But to do that, we need to be looking to build, to integrate and strengthen our economic ties and therefore our shared economic resilience. It is those priorities that remain the focus of our partnership right across the board. Together we are building on Timor-Leste's comparative advantages and strengthening your nation as a growing market for Australia, facilitating hundreds of millions of dollars of bilateral trade in sectors spanning resources, financial services, shipping and manufacturing, because fostering relationships in key growing industries is so important. And that is why I'm proud that Australia is investing $80 million in a new private sector development program for small and medium business here in Timor-Leste. This will support Timorese entrepreneurs to develop your businesses, boost your access to markets, amplify your production and strengthen your know-how. Because it is by fostering commerce and investment that we see tangible benefits for the people that we represent and serve. And that is precisely what Australia wants the Greater Sunrise Project to deliver. Lasting, long-term economic security for workers, energy security for industry, and new prosperity for Timor-Leste, all while helping power the growth, stability and security of our region.
The Greater Sunrise Project is a natural partnership in the service of those shared goals. And today I'm pleased to announce that a total 10% of states' revenue of any future Greater Sunrise project between our two nations will be used to establish a dedicated infrastructure fund to fortify Timor-Leste's economic resilience and grow opportunity for your people. The fund will be drawn entirely from the Australian share of the Greater Sunrise Project and would represent at least 1/3 of Australia's future revenue. We make this commitment because Australia wants to see investment in this nation, in your people and your jobs, in your growth and sustainability of what Prime Minister Gusmao has called Timor-Leste's blue economy. We do this because we know that sharing opportunities for economic growth is fundamental to improving the lives of our citizens, while strengthening the stability and the prosperity of the region. Friends, as legislators and leaders, we know there is nothing more crucial to our national success than investing in the skills and well-being of our people, making a positive difference to the lives of our citizens so they can flourish, achieve their goals and contribute to their country. We recognise the aspiration in Timor-Leste to build workforces and develop skills, and we share that aspiration too. That's why programs like the Pacific Australia Labour Mobility Scheme are so important. It represents a partnership between our two countries, providing employment, wages and skills for Timorese, who in return become an indispensable aspect of the Australian economy workforce and indeed the Australian community. As of October last year, more than 5,000 Timorese workers chose Australia as their home away from home. And your citizens have taken part in more than 20,000 labour mobility assignments in Australia since Timor-Leste joined these programs in 2012. And that participation is important because by fostering greater interaction between our two peoples, we will build the links to carry our relationship forward into the future. And just as investment in skills and jobs are crucial, so too is investment in the well-being of the Timorese people. In this pursuit, Timor-Leste will always find a partner in Australia, ready to unleash this nation's great reservoir of potential. And that's why I'm proud of our commitment of up to $220 million to a human development program here in Timor-Leste, focusing on strengthening primary health services along with nutrition, literacy and numeracy for all Timor-Leste people, and improving support to people with disabilities to reach their full potential. And it's why we're increasing our annual overseas development assistance funding to over $135 million in the current financial year. We want to help invigorate opportunity, build capacity and find new ways for Timor-Leste to flourish at home and in this region. Friends, we recognise that for generations, the people of this great nation have endured immense struggles in pursuit of their political and economic independence. Many have fought to assert their right to determine their own future path, one that is defined by hope and by growth. Australia, as both a security and a development partner, will always honour that independence and seek to bolster and protect the sovereignty of Timor-Leste, because we recognise that the progress of our region, of our peoples, can only be fully realised when we prioritise cooperation across the region. In that same spirit of cooperation, we today signed with Prime Minister Gusmao and I a new agreement, our Pasarea, or a new partnership
for a new era. It is a touchstone outlining our shared commitment to continuing cooperation and consultation and our mutual respect for national sovereignty. It reflects our collective vision of a peaceful, stable and prosperous region and commits our governments to regular communication and collaboration on common security interests. And importantly, it simply reaffirms how we see each other, not just as partners, but as equal partners, one leader to another, one democracy to another, one people to another, working together in the interests of peace and prosperity, recognising that it is from those two aspects that our economic resilience is born. Honourable members, for thousands of years, the peoples of our two nations have looked up to the same patch of sky to see the same stars. Through our shared history, we have fought and we have died together. We have advocated for democracy, for peace and prosperity. We have extended our hands to a neighbour that has extended theirs. And as we gather here now and look across those same blue waters of Southeast Asia and the beautiful Indo-Pacific toward that horizon of opportunity, we see a bright sun rising. It is the future that we will share together. I thank you so much for giving me the extraordinary honour of addressing your Parliament and for the exceptionally warm welcome I received, particularly from the children, it must be said, of Timor-Leste upon my arrival this morning. It is a moment and a day that I will reflect on for the rest of my life and a day I will never forget. I thank you for this honour. Encerramento da sessão solene pela Presidente do Parlamento Nacional. Distintos convidados, distintos deputados, damos por terminada a nossa sessão solene de hoje, agradecendo todos os convidados que participaram nesta sessão solene. Muito obrigado e muito boa tarde. Excelentíssimos convidados e ilustres deputados, anunciamos encerrada a sessão solene de hoje e agradecemos a presença de todos. Muito obrigada.